Senhoras e senhores, e para ministrar a sexta palestra do primeiro dia do Preserva-me 2018, o senhor Alexander Kellner, paleontólogo e diretor do Museu Nacional, instituição a qual pertence desde 1997. Senhor Kellner, por favor. Boa tarde. É com um misto de prazer e tristeza que eu venho hoje aqui. Eu acho que alguns de vocês já viram, ou em outras oportunidades, as minhas apresentações, variadas, desde dinossauros até sobre política científica, sem contar com questões envolvendo o maravilhoso novo mundo das publicações, que é uma área que eu atuo bastante, uma vez que eu sou editor-chefe dos Anais da Academia Brasileira de Ciências. Quando eu fui convidado para estar aqui hoje, para fazer a apresentação, eu pensei bastante, o que exatamente alguém gostaria de ouvir de mim nesse momento? Normalmente, eu vi o colega aqui apresentando esse trabalho bacana que é feito com crianças, e para talvez poucos de vocês saibam disso, eu estudo dinossauros, e dentro de dinossauros, uma das minhas maiores satisfações é ver aqueles olhinhos brilhando quando a gente mostra uma exposição nova, a criançada tudo fascinada por aqueles animais. Inclusive, eu não entendo porque esse fascínio todo, né? Mas eu sei o seguinte: todo mundo, em algum momento de sua vida, foi fascinada por dinossauros. Todas as crianças assim foram, né? E tem gente que nunca deixa de ser criança, como eu, que sou fascinado até os dias de hoje. Mas, infelizmente, a gente não consegue hoje apenas, falar. Tá emocionante isso aqui. Conforme eu sempre digo para todo mundo, existem dois tipos de analfabetos: o que não sabe ler e escrever e o que não sabe utilizar esse material tecnológico. Setinha para cima e para baixo. Vamos ver aqui, né? Muito bem, muito bem. Mas, infelizmente, a gente não pode pensar que nós estamos numa situação normal. Essa setinha... Deixa eu ver só, qual é a setinha que você está falando? Essa daqui? A setinha de baixo? Muito bem. Então vamos lá. Não há como a gente chegar e simplesmente ignorar a situação que nós estamos vivendo hoje no Museu Nacional. A instituição científica mais antiga do nosso país, que acabou de completar 200 anos, se incendiou há alguns meses atrás. E o que eu vou fazer hoje aqui é falar um pouquinho sobre o que a gente estava fazendo e tecer alguns comentários de consequências diretas que atingem pessoas que atuam como gestores públicos vinculados a esse tipo de instituição. O Museu Nacional, de novo, o Museu Nacional, ele fica situado no Paço São Cristóvão. Eu não resisto a fazer aquela pergunta que eu sempre faço e que eu já imagino aqui a resposta: quantos de vocês já estiveram no Museu Nacional? Muito bem, muito bem. Há plateias que uma ou duas pessoas estiveram. Eu estive, às vezes, falando com vários colegas, onde você diz: você conhece o Louvre? Conheço. Você conhece o Museu Nacional? Não. Né? E são situações assim que eu acho que a gente, inclusive, adoraria, espero, no ano próximo, se as coisas melhorarem um pouquinho, conversar um pouco sobre isso, né? O que é um museu hoje em dia, o que a gente tem que fazer, qual é o nosso público, como a gente tem que se posicionar perante essa miríade que nós temos de maneiras diferentes de apresentação de material. Né? Museus virtuais, para que no museu se eu posso clicar e achar alguma coisa virtualmente? Né? Coisas tipo assim, que eu acho que são discussões interessantes a serem feitas. Mas o Museu Nacional é situado num lugar bem interessante, na zona norte do Rio de Janeiro, num parque absolutamente maravilhoso. A Alameda Sapocais é algo realmente fascinante. Tem uma história maravilhosa, a nossa instituição, mas ela é bem diferente da maioria dos museus do Brasil. Posso talvez dizer que todos os museus do Brasil, talvez tenha uma outra exceção, e com certeza também de muitos museus que existem no exterior. O Museu Nacional, além de ser uma instituição sem fins lucrativos, pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 1946, ela possui as suas exposições, mas ela também tem uma vertente muito forte em pesquisa.
A pesquisa é extremamente importante, é inclusive um dos pontos, vamos dizer assim, mais animadores que nós temos na situação que vivemos hoje em dia, e eu já vou explicar o porquê. E também nós fazemos essa atividade extensa de formação de recursos humanos. Quando eu comecei em 21 de agosto de 1997 no Museu Nacional, a gente teve a oportunidade de fazer uma exposição. E é uma história longa, vale até a pena algum dia, se vocês quiserem ouvir, eu falo um pouco sobre essa experiência. E a coisa mais interessante que eu vi foi, que cara bobo, no meio do probatório para fazer a exposição, não conta nada. É verdade, não conta nada para um cientista. Então, a gente que milita dentro de uma universidade, a questão da divulgação científica, que mudou um pouquinho, mas não ainda do ponto de vista para realmente contar pontos relevantes para a carreira da pessoa, ela mesmo sendo dentro do museu, ela não é vista, ela não traz muitos pontos para você, tá? E com isso faz o quê? Que a pessoa acabe se afastando, ainda mais no mundo louco que a gente vive hoje em dia, que você tem que publicar para ter teu grant, teu grant aí você tem que fazer a oportunidade de dar para o teu aluno trabalhar e por aí vai, né? Mas essa é verdade, essa situação do nosso museu, essa vertente de formação de recursos humanos é extremamente importante. Ademais, eu gosto muito de resumir, se vocês pegarem o regimento do museu, um pouco mais longo, mas de uma forma, vamos dizer assim, resumida, a nossa missão é basicamente descobrir, interpretar e difundir o conhecimento do mundo natural e das culturas humanas. E, através da pesquisa, e formação de recursos humanos e da educação científica. Então, de uma certa forma, essa é a nossa missão. É claro que a gente pode fazer uma mudança ou outra, e essa é uma missão de praticamente todo o Museu de História Natural do porte do Museu Nacional, do American Museum of Natural History, e do British Museum e outros museus afins. Agora, vamos ver onde está o Museu Nacional no nosso organograma da UFRJ. Ele está em algum lugar por aqui, dentro do Fórum de Ciência e Cultura. Aqui está o Museu Nacional. Bom ou ruim? Péssimo. Péssimo. Por que é péssimo? Quem falou péssimo? Por que é péssimo? Ó, vocês desculpem, tá? Eu sou muito informal. Olha, é porque por acaso eu estudo procuradoria jurídica. Ih, rapaz. Eu sabia que tinha alguma coisa que o Paulo estava preparando para mim. Prejudicava muito a defesa judicial do Estado. E quando eu estou vendo essa situação do Museu Nacional ser um Louvre brasileiro, entre aspas, não está subordinado diretamente à reitoria, me lembrou exatamente a reclamação dos advogados públicos há 50 anos. De um rápido ponto. Sim, primeiro é isso. O reitor gosta da gente, legal. Não gostou, morreu. Acabou. Mais ainda, nós não temos tantos votos assim. A gente não faz reitor. A gente não tem como competir. E aí eu poderia falar horas e horas e horas sobre esse assunto. Mas esse assunto, por que eu me sinto em liberdade de comentá-lo? Porque foi no meu discurso de posse, foi dia 13 de abril, sexta-feira, 13 de abril, em que eu comentei esse assunto aqui com o nosso prezado, estimado, valoroso reitor. Deixando claro que em nenhum momento nós tivemos um reitor tão atento com o Museu Nacional do que essa reitoria. E eu não estou falando depois de 2 de setembro, antes disso já, tá? Mas, enfim... E outro problema é o nosso orçamento, que é pífio, dá quando quer, como quer e se quer, né? Enfim, aí poderíamos falar um pouco mais. Mas o ponto básico é isso. Essa é a nossa situação, ponto. E rapidamente, tá? Não existe nenhum movimento, sobretudo não encabeçado por mim, de saída da universidade. Nosso questionamento é mudar um pouquinho o nosso posicionamento dentro da universidade, porque é vantajoso estar dentro da universidade. O pessoal do IBRAM que o diga. Mas voltando, bicentenário. Eu estou no museu... Na direção, eu comecei dia 2 de fevereiro, no papel. Oficialmente, quer dizer, no dia que eu assinei o papel é dia 7. Só aquelas coisas curiosas, né? Tu assina dia 7, mas na verdade o papel está marcado para o dia 2, né? Se tu for rigoroso, eu menti. Porque eu não assinei, eu não comecei no dia 7, no dia 12, eu comecei dia 7. São essas coisas que nós vivemos, né, na situação nossa do dia a dia enquanto servidores públicos. De qualquer forma, bicentenário, as coisas estavam indo muito bem.
a gente fez uma festa maravilhosa, uma festa onde a gente utilizou a Sala da Baleia, que estava fechada por algum tempo, e num dado momento, quando o diretor se preparava para fazer aquele discurso, o pessoal já se acomodando na cadeira, né, o WhatsApp, etc, para dar aquela cochiladinha básica, entraram 4 loucos gritando. Teve amigo meu que falou, ih, estão querendo derrubar o diretor. Não, eram 4 artistas, tá, da UFRJ, e que estavam representando a família real. Dom João, Carlota Joaquina, a Dona Maria e a Sereníssima Leopoldina. Foi muito legal. E a brincadeira que a gente fez é uma maneira bem bacana. Nós fizemos com que se eles tivessem viajado no tempo, 200 anos. Eles tinham acabado de criar o Museu Nacional, que foi 6 de junho de 1818, e agora estavam 200 anos depois, e nós contamos a história do que aconteceu no museu nesses 200 anos para eles. Uma maneira diferente de tentar retratar a história do museu. Sem contar que nós fomos tema de samba enredo da Imperatriz Leopoldinense, né, que foi uma coisa muito bacana, foi o primeiro grande presente para o bicentenário do Museu Nacional, e nós tivemos, inclusive, a comunidade da escola do museu, fizemos uma atividade com eles, porque fizemos alguns eventos de treino lá na Quinta da Boa Vista, que também é uma história à parte, como você consegue regularizar as coisas, mas o que importa é dizer, e isso é interessante para vocês saberem, para algumas dessas pessoas, para a maioria dessas pessoas era a primeira vez, não só que elas estavam indo para o Museu Nacional, mas que elas estavam indo para o museu. E esse é o ponto da enorme responsabilidade que nós temos. Para muitas crianças, para muitas pessoas, o único museu que elas conhecem é o Museu Nacional. Tá? E com isso não estou falando demérito para os outros. Mas é uma certa situação que nós enfrentamos. Felizmente, hoje isso começa a mudar. Né? Outros museus estão cada vez mais ativos, né? Temos o Museu da Manhã maravilhoso, né? Que está atraindo bastante pessoas, mas o Museu Nacional tem essa situação singular. E na Avenida foi uma maravilha. Eu confesso a vocês, eu sei que não vão acreditar muito em mim, mas eu adoro samba. Já sambar é aquele jeito, mas eu adoro samba, gosto disso e realmente já desfilo há bastante tempo, e justamente pela Imperatriz. E nós conseguimos também a doação das fantasias, que nós utilizamos em diferentes pontos do palácio, mostrando como o carnavalesco retratava aquilo que ele via em termos de acervo. Então, são as diferentes maneiras de você ver um mesmo elemento, e nesse caso sobre a ótica de um carnavalesco. E aí nós fomos homenageados pela Casa da Moeda, com essa coleção fantástica, não preciso nem dizer que esgotou. Deve estar até valendo alguma coisa isso aí agora, viu? Tivemos esse convite maravilhoso do IBRAM, maravilhoso, do passaporte dos museus, foi feito lá no museu em maio, foi um momento muito bacana, e tantos outros momentos legais, sempre relembrando essa faceta do Museu Nacional, que foi casa de Dom João VI, onde moraram os imperadores, Dom Pedro I, Dom Pedro II nasceu ali, e mais, também a casa de mulheres importantes. A Sereníssima Leopoldina, uma pessoa que eu tenho uma admiração tremenda. Se alguém tiver curiosidade, leia a biografia dela. Sofreu muito com Dom Pedro I. Eu passei a desgostar um pouco do nosso primeiro imperador, né? Mas ela não, era uma pessoa muito bacana. E a princesa Isabel também, que em diversos momentos teve uma participação importante na vida política do nosso país, né? Sem contar que o Museu Nacional, quando não era ainda o museu, foi a sede do plenário da primeira Assembleia Constituinte da República. Vejam quanta história do nosso país, tal qual conhecemos hoje, está vinculado àquele palácio. Foi ali que foi feita, basicamente, a nossa primeira Constituição em termos de república, né? E aí veio 2 de setembro. Não há como a gente simplesmente imaginar que isso é um dia qualquer, um acidente qualquer, mais um museu que tem problemas com relação a incêndio. O que aconteceu no Museu Nacional é realmente algo que vai demorar muito tempo para o Brasil se recuperar. A imagem do nosso país perante aos nossos colegas de fora é extremamente negativa.
quando vocês olham essas imagens, né, algumas delas não foram mostradas antes, onde vocês veem ferro, colunas retorcidas, paredes queimadas, destruídas, um rastro de... eu acho que um rastro de ignorância. Como isso foi possível? Essa é a pergunta que a gente se faz o tempo todo. Eu, inclusive, no final, eu fico à disposição de perguntas, qualquer tipo de pergunta que vocês queiram fazer. Não existe nenhuma pergunta que eu possa fazer que eu não tenha vontade de responder. Já me foram feitas todas. Dentro desse contexto, o primeiro ponto são recursos para a ciência. Olha só, recursos para a ciência nunca foi uma bonança. Se para a ciência não era muito, imagina para as instituições do tipo museu, a sua manutenção. E nós sabemos muito bem que esses recursos vêm diminuindo, e vamos ver o que vai acontecer a partir de domingo. De qualquer forma, nós vamos ter uma situação onde eu acredito que todos nós, no maior grau ou menor grau, a gente vai precisar se unir de alguma forma. Isso aconteceu em 2013, numa iniciativa da professora Cláudia Rodrigues, a administração dela, que me antecedeu no Museu Nacional. Nós conseguimos convencer os deputados, a bancada do Rio de Janeiro, para fazer uma emenda de bancada no valor de 20 milhões de reais. Foi em 2013. Convencer deputado a investir em museu, vocês sabem que não é uma tarefa fácil, né? A competição que temos em outras áreas, né, não é uma situação fácil. E o que aconteceu em 2014? Contingenciado. Eu vi muitas vezes as pessoas falarem: é culpa do Temer. Não. É culpa de todo mundo para trás. Fernando Henrique, Ruth Cardoso, trabalhando no Museu Nacional. Nada naquela época. E estava em condições bem piores. Tá? No governo Lula, houve um pouco de melhoria. No governo da Dilma, deu o que deu. Enfim. Vamos agora falar de recursos. Eu acho que é interessante vocês saberem disso. Quais são os recursos que a gente recebe? Tá? Os recursos que a gente recebe diretamente por parte da FRJ são esses que vocês estão vendo. Em 2013, R$ 519 mil reais, a mesma coisa em 14, 15 começou a diminuir, 16 melhorou um pouquinho, 17 começou a diminuir, e esse ano vai ser isso, vai ser mais ou menos isso aí também. Nós temos um pouco a mais com a bilheteria, mas básica assim que a gente recebe é isso. Mas esse dinheiro você não gasta como você quer, né? Tipo, eu ganhei 500 mil, agora eu vou fazer o que eu quero. O que eu posso usar para pessoa jurídica são menos de 30 mil reais. É isso. Eu posso usar custeio, que varia, né? E também algumas outras despesas. Mas pessoa jurídica, que às vezes é importante, você não pode fazer. Eu não posso listar, não posso fazer um monte de coisa. Enfim, vamos agora fazer um comparativo com o Museu de História Natural Americano. R$32 milhões em 2015, 33 milhões em 2014. Claro que aqui muda um pouquinho. É muito difícil você entender esses balanços, tá? E a gente estava ainda aprendendo a atendê-los quando aconteceu o que aconteceu no Museu Nacional. Aqui, naturalmente, tem um custo muito grande também de pagamento de pessoal. Pessoal que está diretamente vinculado à vigilância, não à pesquisa. Se eu for comparar, vamos dizer, o custo geral, são 162 milhões, despesas operacionais. A nossa, no museu, você pode fazer qualquer conta, não vai passar muito de 2 milhões, no máximo 2,5 milhões. Não passa de dólares, né? Estamos falando em dólares, né? E sem contar na questão do hidrante, só para não falar que eu não falei nisso, tá? E o que sobrou? Bom, a primeira coisa que sobrou foi essa. Eu nunca falei tanto na minha vida. É sério, assim, é um negócio. E aí eu tenho que dizer para vocês, é claro que isso é um pouco pitoresco, mas isso é um ponto importante. Eu espero que ninguém tenha que passar por isso. Mas o número 1, a regra número 1. Regra número 1, transparência. Não fuja, fale, apanhe, vai apanhar, não tem jeito. Sobretudo o gestor não fuja. É a primeira regra. Isso que a gente já sabia disso, mas a Unesco, inclusive, incentivou muito isso, né? O cara quer falar que você vai lá. Agora, naturalmente, você não fala o que ele quer. E vocês vão ver aqui algumas reportagens interessantes para vocês, enfim, verem o que está acontecendo.
Por outro lado, a gente tem oportunidades fantásticas como essa. Já imaginou ser maquiado pela Sônia Bride? Também não acontece todos os dias. Isso também é algo que cá para nós aqui, é algo de diferente, né? E aí, eu gostaria de chamar a atenção para as iniciativas bacanas. Não sei, bacanas. Será que são bacanas? Poxa vida. Financiamento coletivo, não é legal? É legal? É, né? É? Mais rápido do que vocês possam imaginar, dia 3 de setembro, nem o fogo estava apagado, não tinha nem terminado ainda no museu, já haviam grupos coletando dinheiro para eles. E num dado momento eu até perguntei se o Paulo estava me aprontando alguma coisa, que estava lá no Museu Histórico Nacional. Olha só. Mas isso aconteceu, gente, isso não estou brincando. Está entendendo? E é claro que não tem nada a ver com vocês aqui, mas o ponto é esse, cara. No dia seguinte, a gente não estava nem sabendo aonde andar e já tinha, senhor diretor, está aqui uma denúncia, que, como, quando, onde, e pronto, aí você já vai, consulta quem faz o quê, faz designa lá e tal. Vocês estão entendendo? É uma covardia, mas acontece, aconteceu. Isso aqui depois, não é bem assim, não é? A gente queria, não queria, sem querer, querendo. Você está entendendo? Olha só, isso foi no dia seguinte, cara, no dia, não, foi altamente curioso, no mínimo. Sem contar que a gente vê locais assim, né? Essa foto eu mesmo tirei, andando no centro da cidade, vi ali o triste pelo museu, não vote em quem aprovou a PEC do congelamento. Você sabe qual é, né? A PEC do fim do mundo para alguns, a PEC da salvação para outros, para lá, né? Porque para a gente, ela é muito complicada. Não importa, o fato é o seguinte, isso demonstra para vocês como o Museu Nacional mexe com tudo, até para ser utilizado do ponto de vista político. E também tiveram várias matérias bacanas, né? Tanto no Brasil como fora do Brasil. Tá falando dessa perda, tentando chamar a atenção para a situação que ocorreu no museu. E tiveram outras bem intencionadas, mas mais complicadas. Não se coloca valor em objeto, não se coloca valor em objeto. Talvez ele tenha valor, para mim não vale nada. Para mim ele vale cientificamente, ponto. Porém, isso saiu na BBC. Olha só, não foi, sei lá, no jornal marrom da esquininha de alguém. Não, BBC. Olha a falta de sensibilidade também de fora. E o que aconteceu? Eu não posso fazer essa ligação direta, mas essa foi uma tentativa de invasão. Eu botei ali a tarja vermelha, que eu não sei nem se o cara é de menor ou não é de menor. Mas alguns dias depois, esse rapaz tentou invadir. Olhem para ele, quer dizer, eu não estou querendo expô-lo também, por favor, não me processem. Se for processar, entre na fila, tem uma filazinha. Mas é sério, olha só, eu não posso fazer essa relação direta, mas aconteceu depois de que saiu essa matéria. Tá? E nós, então, intensificamos a nossa segurança. Intensificar a segurança, sabe o que significa? Mais gente, mais dinheiro. Mais gente, mais dinheiro. E olha, o pobre coitado, quer dizer, respeitosamente falando, não querendo... Enfim... E também tem outras, né? Essa chamada CPI dos museus. E aí eu descobri, né, que tem realmente do lado cultural gente que consegue um dinheirinho respeitável, não? 28,6 milhões para o Fantasma da Ópera. Eu já quero botar o nosso show na rua com o Fantasma de Dom João VI. Ó, 10 milhões estou topando. Não, isso não é questão, isso eu estou ironizando, mas a gente vê um pouquinho pesado. Vocês vão entender exatamente o porquê eu estou colocando isso daqui a pouquinho. E aí, naturalmente, as outras situações, aí existem agendas políticas, né, agendas, inclusive, talvez bem intencionadas, uns dizem que sim, outros dizem que não, mas de começar a rediscutir tudo o que a gente fez, né, que está sendo colocado. Sem contar com essas, né? Apareceu essa na Veja. O que mais eu poderia fazer, né? Olha só, é bacana você ler um negócio desse, você encontra sua companheira te mandando, mas professor... E aí começam outras coisas. E aí as coisas já começam a ficar um pouquinho mais numa linha mais complicada. E elas continuam ficando complicadas.
Isso é internet, né? É curioso quando a gente vê acontecendo com os outros, é mais complicado quando a gente vê acontecendo com a gente, né? Olha só, vou deixar claro para vocês, cada um tem o direito de ser o partido que for. Eu não sou do PSOL. Podia ser, qual é o problema? Eu só não sou, entende? E aí você começa com situações como essas, assim, quer dizer, e vai andando, e vai andando, e vai andando, o ouro, o prata que nós tínhamos, etc e tal, que alguém derreteu, que não derreteu. Olhem só a situação que começa a ficar os professores e os gestores. E coisas desse tipo assim, né, cara? Pô, sem brincadeira nenhuma, cara. Porra, vagabundo, cara. Eu trabalho muito, cara. E sempre trabalhei muito, tá entendendo? E se vocês pensarem um pouquinho assim, se alguém tiver curiosidade, dê uma olhadinha no meu currículo, assim, independente, né? Como digo a vocês, no Museu Nacional agora já estou entrando no meu 8º, 9º mês, né? Mas em termos gerais, como pesquisador, eu trabalho muito, viajo muito, faço um monte de coisa bacana, inclusive tive toda a premiação que você pode imaginar que um brasileiro pode receber, eu recebi, pelo ponto de vista científico. E eu tenho um orgulho disso, né? Então, vagabundo, cara. Mas não tem nada que fique ruim que não possa piorar, cara. Verme. O verme. Vamos adiante. Enquanto estava ali, acontece. Não gosto, mas quando a gente vê... Essa aqui foi a minha sala. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ver. Eu entrei oficialmente dia 7 de fevereiro. Tá bom, no papel 2. Dia 7, carnaval. Fiz o que tinha que fazer para o carnaval, que era importante para a instituição. Logo depois disso, ainda em fevereiro, já tem uma reportagem que foi colocada na Globo, da situação difícil que a gente estava passando, onde eu reabri essa sala. Essa era a sala, realmente, que era a sala que acredita-se terem sido os aposentos dos imperadores. Essa sala, ela mostrava que era um museu, grandeza com problemas. Alguém quiser recuperar isso, tem como recuperar. E aí eu vejo essa notícia, cara. Essa doeu. Porque aí não é qualquer um. Essa notícia, nem paredes cascadas tinha minha sala. Não sei bem isso aqui, não sei se tem um arte nouveau que se tinha. Pô, cara. Isso aqui... já não é de um infeliz qualquer. Isso é um veículo oficial do Globo. É um colunista do Globo. Eu vou ser sincero, inclusive um que eu lia muito. Eu agora já começo a ficar mais preocupado, porque a única coisa que nós concordamos é isso aqui. É assim vamos. Quando os próprios colunistas responsáveis por filtrarem a informação passam esse tipo de informação, que podia ser desmentido com matérias do Globo. É só consultar o Globo. Vai lá, vê lá o que é. Né? E coisas tipo assim. Enfim. E aí coisas assim, né? De pessoas que não gostam do museu, acham que aquilo não devia ter museu e começam ativamente a fazer movimentos, como coisas como essa aqui, cara. Olha só esse detalhezinho. Vejam que detalhe. Será que é isso que a gente tem que fazer com o que sobrou do palácio? Às vezes eu me sinto assim, ó. O que você faz, né? O que eu faço? O que vocês fariam? Então, a única coisa que a gente pode fazer é mandar cartas contra, relembrando os investimentos que a sociedade faz, a forma com que nós decidimos gastar o dinheiro dos nossos impostos, tentando colocar, inclusive no âmbito internacional, o que acontece no nosso país em termos da ciência, onde a gente procura, só que isso também demora, isso gasta tempo para você fazer, e tem que fazer bem feito. E, naturalmente, nós já, de uma forma mais ativa, tentamos nos engajar politicamente, porque nós vamos ter eleições esse ano. E nós, então, fizemos uma carta tanto para o Congresso, como para os presidenciáveis, alertando para a situação do Museu Nacional. E também, felizmente, não só nós fazemos os nossos protestos, né? Tem numa determinada escola, um estudante fez o seu protesto, né, pelo descaso
no qual estava colocado o Museu Nacional, né? Ou seja, alertando, ele mesmo revoltado pela situação que nós vivíamos, né? E se a gente ver a Procuradoria da República também, onde diz claramente, ó, o Museu Nacional não era o pior. Eu não sei se eu fico satisfeito ou triste com isso. Eu acho que eu fico triste. O Museu Nacional não era para pegar fogo. Não tinha fio de escapados. Não tinha nada de diferente que pode ter na sua casa, na minha casa, na casa de qualquer um. Só tinha uma coisa que nós sabíamos, que nós não tínhamos e que nós tínhamos que conseguir o mais rápido possível. Quando começasse o fogo, ia ser rápido. Porque as medidas de segurança, de acervo, para evitar que o fogo se alastrasse, essas nós não tínhamos. E para isso a gente tinha que fazer um projeto, para esse projeto ser aprovado pelo IPHAN, e depois estudar exatamente o que você faz para os diferentes acervos que nós temos. Era isso que nós tínhamos que fazer. E é esse o investimento que estava... E agora vem para mim a pior parte, que inclusive eu tenho que trabalhar ela. Tá? Vocês têm que entender que eu ainda estou um pouquinho, né, bastante emocionado pela situação toda, é o dia a dia, eu não consigo nem parar para pensar muito, é Brasília, hoje vim de Brasília, semana que vem estou em Brasília, etc, 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 para ver se a gente consegue aproveitar esse momento para não perder, porque se a gente não conseguir nada, nós todos vamos ter uma carcaça lá para os próximos 10 anos. Mas, enfim, aí a gente lê isso aqui foi hoje, tá? Aproveitei para mostrar hoje, né? É verdade, né? Eu não sei. Mas olha só, a situação que nós todos estamos vivendo. Por outro lado, na esteira dessa tragédia do Museu Nacional, tem um que é boa. Não é boa mais para a gente ela vem tarde, mas ela pode ser boa para as outras instituições, que estão sendo chamadas para aplicar, eu não sei se esse edital já está na rua, mas são 25 milhões, para que todos comecem a pensar como eles podem proteger melhor o seu acervo, né? Então, dentro dessa desgraça, talvez, para outras instituições, a gente pode repensar e a história pode ser diferente. E o Museu Nacional? Está tudo muito bom, tudo muito bem? O que a gente está fazendo? O primeiro ponto é esse. Nós conseguimos praticamente 9 milhões, graças à sensibilidade do governo, via MEC, para fazer os primeiros trabalhos de escoramento, que são absolutamente necessários para que a gente possa promover o resgate. Então, isso nós já estamos fazendo. Um segundo ponto que a gente tem que fazer, e vocês certamente ouvirão mais amanhã, que tem colegas nossos lá do museu que vão palestrar um pouco sobre exposições, nós vamos ter que nos repensar, atualizar, mas um ponto que eu gostaria de deixar claro para todos, e aí eu vou voltar naquele iniciozinho que eu estava mostrando a vocês, as vantagens de a gente estar numa UFRJ ou numa universidade. Nós não perdemos a nossa capacidade de criar, de repensar no museu, de reconstruir diferentes partes, inclusive de acervo. Porque nós temos vários programas de pós-graduação em arqueologia, antropologia social, zoologia, botânica, patrimônio geopaleontológico, linguística e além de alguns outros cursos de extensão. Então, nós temos vários cursos. E é justamente essa faceta dos nossos professores, que atuam nos diferentes departamentos, juntamente com os alunos, ao desenvolverem o seu trabalho, é que nos dão a certeza que o Museu Nacional será reconstruído. O problema é só em que tempo. Então, o acervo, de alguma forma ou de outra, nós vamos conseguir recompor, pelo menos em parte. E esse valor de 21,7 milhões, eles vêm. Uma primeira parte está vindo agora, a gente tem que acertar, sempre tem um papelzinho que alguém esqueceu, que agora se inventou, que precisa ser feito, né? E a gente fica, então, esperançoso de aplicar esse dinheiro nas nossas instalações. Aqui está o museu, essa nossa outra área que às vezes as pessoas não sabem, mas o museu também tem essa área aqui, é uma área extremamente importante. É para ali que está a biblioteca, que não foi destruída, para ali está o departamento de vertebrados, que não foi destruído, todo acervo conservado, retirando-se o que estava em exposição. Para ali também tem parte dos invertebrados, a botânica no prédio novo, ou seja, tudo isso está preservado. E é um número alto de exemplares. Ou seja, o Museu Nacional não queimou totalmente. Tem grande parte do acervo que a gente ainda consegue recuperar. E também estamos aqui pleiteando a história do nosso terreno, que a gente está avançando, devagar, mas está avançando, onde a gente pretende, junto ao nosso horto botânico, que é aqui do Museu Nacional, onde a gente pretende fazer
com que as pessoas que ali trabalhavam no museu possam agora achar, mesmo em condições não ideais, em containers, né, num terreno que é vizinho à nossa instituição. Esse é o terreno, e nós já temos, então, como eu disse a vocês, várias iniciativas. Isso é uma outra curiosidade, né? Você vai para Brasília, tem duas coisas que eu aprendi em Brasília. Primeiro, ninguém diz não. Não tem não. É sempre sim. E o segundo, sempre quer uma foto. Tu nem entende direito o porquê. Nós vamos tirar uma foto. Mas vai tirar uma foto. Nunca fui tão fotografado na minha vida. E por outro lado, nós temos então essa iniciativa, deixando claro, o Museu Nacional vive, o Museu Nacional não acabou. A pesquisa continua, sim, está variada, mas ela continua. A parte toda envolvendo a orientação de alunos, ela continua. A parte de aquisição de acervo continua. Nós ganhamos acervo, nós estamos inclusive pedindo acervo, e vocês vão ver uma medida que a gente está fazendo, que talvez vocês possam nos ajudar. Além do mais, 2 semanas depois, fizemos um rápido evento, que é o evento do SAI, que tem toda uma atividade que faz com crianças, e é um negócio curioso, que eu adoraria falar até mais tempo, porque muitas pessoas vinham no museu e não entravam no museu. O museu não é para mim. Aquela estrutura afugentava. Então a gente fazia nossas barraquinhas e levava as crianças para lá para falar, agora você pode entrar. Né? Essas coisas que são discussões interessantes para serem travadas. E também fizemos a nossa primavera de museus, né, 22 e 23, foi muito bacana, as pessoas contribuíram com fotos, com diferentes atividades, né? Claro, um tanto quanto adaptado, um monte de cartas de crianças, né? Que são as verdadeiras órfãs que ficaram da nossa instituição. Para vocês terem uma ideia, a gente recebia algo em torno de 600 escolas, o que dá mais ou menos em torno de umas 20 e poucas mil crianças ano. Né? E é um número que a gente, inclusive, tinha como objetivo dobrar. Né? E aí estamos iniciando algumas campanhas, uma campanha de financiamento coletivo, onde a gente quer preparar diferentes áreas para voltar a trabalhar, para que essas crianças deixem de ser órfãs. Isso é bem voltado para as crianças. Não, a gente não consegue no Horto Botânico uma estrutura para receber uma visitação grande, mas para escolas a gente pode conseguir, escolas e educadores. Então estamos com esse financiamento coletivo, por quê? Porque simplesmente não existe nenhum local no governo que a gente possa pleitear essa verba. Né? E aí tem várias, se alguém tiver interesse, né, entre no nosso site, tem diversas maneiras que a pessoa pode contribuir, e, sobretudo, o nosso objetivo maior é a pessoa, enfim, uns podem contribuir, mas podem divulgar para os colegas, divulgar nas suas redes sociais essa nossa iniciativa. Né? São diversas iniciativas desse tipo, que é feito pela Associação Amigos do Museu Nacional e que tem nos ajudado bastante nessa nova jornada da instituição. E também outras vamos dizer, maneiras de contribuir, fotos antigas que tem, se alguém acha algum acervo, não sei se isso saiu uma vez na imprensa, que algum do material foi achado, né? E a gente então dá essa possibilidade para as pessoas trazerem. O que nós gostaríamos é que houvesse se possível, uma carta de intenção de uma eventual doação. Mais ou menos assim, quando as condições forem propícias, então nós estudaremos a possibilidade de doar algum acervo. Agora não me venha com plástico, o negócio é possibilidade de acervo mesmo, está entendendo? Sendo claro que a gente não vai nunca enforçar um negócio desse. Né? A ideia é o que é? A pessoa olhar, a instituição olhar e talvez fazer esse seu gesto. As nacionais também, porque isso nos fortifica perante o nosso governo. E talvez perante o nosso próximo governo devemos precisamos estar bastante fortificados. Né? Então é uma coisa realmente que a gente precisa, que seria uma grande ajuda. Né? A possibilidade de doar acervo, fazendo isso seria muito bacana. Também nós estamos trabalhando, como eu disse a vocês, em emendas parlamentares, estamos tentando trabalhar aí, o Alessandro Molon já se comprometeu a fazer uma emenda parlamentar no valor de 250 mil reais, a gente está tentando ver mais deputados fazendo isso, mas essas já são emendas menores que visam ao restabelecimento dos nossos laboratórios. Ar-condicionados, lupas, armários, mobiliário e coisas tipo assim. E estamos aqui, convidamos a todos para a audiência pública que se realizará na próxima terça-feira, dia 30, às 14 horas, onde nós vamos discutir os problemas que nós estamos enfrentando na nossa instituição e as nossas perspectivas para o futuro. Eu confesso a vocês que essa iniciativa já existia antes de 2 de setembro. E a gente já tinha conseguido isso, a gente só não tinha conseguido uma data. Então agora foi colocada essa data, na terça-feira que vem,
Eu acho que é um fórum muito interessante para que os outros museus venham também discutir. Finalmente, o que aconteceu com o Museu Nacional poderia acontecer com outro museu. Então, é uma maneira da gente se manifestar no coração do poder do nosso país sobre questões de culturais, patrimônio e instituições do tipo museu. Então, estão todos convidados. Seria muito bacana que a gente lotasse aquele plenário e expressasse a nossa voz. Talvez seja esse é o único ponto que nós estamos pecando, nós enquanto instituições, ou por timidez, ou por falta de oportunidade. Bom, infelizmente ou felizmente, como queiram, a oportunidade está apresentada. Gritem, reclamem, briguem pelas suas instituições. E também agradecemos os convites que estão sendo feitos. Essa foi a minha primeira aparição pública no Museu da Manhã. Novamente, toda vez que nós fomos convidados, talvez eu não possa vir, mas certamente representantes da instituição vão vir para falar do Museu Nacional, e sempre relembrando no final, né, que o museu que não dialoga com a sociedade está condenado à extinção. Por outro lado, uma sociedade que não valoriza, não investe em seus museus, já está, pelo menos em parte, culturalmente extinta. Eu acho que essa é uma frase que a gente podia levar adiante para todos que decidem os rumos do nosso país, né? E, por último, o Museu Nacional vive. E agora, se a gente tiver um tempinho, eu gostaria de passar um rápido filme, 1 minuto, 1 minuto e meio, que a gente vai passar. Eu vou deixar ele passar, porque se eu passar, vocês já sentiram o que vai acontecer, né? Fundado em 1818, o Museu Nacional é a mais antiga instituição do Brasil que une pesquisa, educação e divulgação científica para a sociedade. Há quase um século, o Museu Nacional mantém uma parceria muito efetiva com escolas de ensino fundamental e médio. Essa importante atuação com as comunidades escolares precisa ser reativada com urgência. É crucial voltar a receber turmas escolares em espaços internos e externos do Museu Nacional. Para tanto, a ideia é criar um roteiro de visitação focado especialmente em botânica e zoologia, usando os jardins históricos do Horto Botânico do Museu Nacional e reformar uma pequena edificação lá disponível, incluindo a instalação de mídias digitais interativas e equipamentos óticos, para otimizar e valorizar a apresentação de conteúdo. Isso porque, mesmo após a recente tragédia que abalou as comemorações de seu bicentenário, o museu ainda abriga importantes acervos científicos que estavam localizados em outros prédios da instituição. Você pode ajudar o Museu Nacional a dar continuidade imediata às suas atividades de assistência ao ensino, que tanto contribuem para a formação de milhares de crianças e jovens anualmente. Precisamos bater uma meta inicial para que esse projeto seja possível. É tudo ou nada. Colaborar nessa campanha é investir na educação. Participe através do site benfeitoria.com/Museu Nacional. Esta é uma campanha oficial da nossa instituição. O Museu Nacional vive. Faça parte. Seja parte. E a boa notícia é que a primeira meta foi batida. Fundado em 1818, o Museu Nacional é a mais antiga instituição do Brasil que une pesquisa, educação... Foi ele. Tá bom, era isso. Estou à disposição para perguntas. Pode perguntar o que vocês quiserem perguntar, não há nenhum problema. Senhoras e senhores, provavelmente teremos um número bom de perguntas. Eu peço a gentileza de condensarem a pergunta para termos chance de várias pessoas perguntarem. Primeira pergunta, por favor. Senhor. Olá, boa tarde. Alguma previsão para o museu voltar a funcionar oficialmente? Previsão para o museu funcionar oficialmente? O museu, novamente, a parte de pesquisa, ela está funcionando. A parte de exposição, não. O que nós temos feito são ações pontuais na Quinta da Boa Vista. Estamos fazendo várias e continuaremos fazendo várias. O grande problema é que se a gente conseguir, com essa arrecadação de financiamento coletivo, se ela der certo até o final, a gente vai conseguir. Nessa primeira fase, nós já vamos conseguir reformar a nossa coleção didática.
Então, num projeto que a gente está chamando provisoriamente de O Museu Volta à Escola. Então, nossos educadores vão para a escola e vão apresentar esse material, né? Mas para uma visitação na instituição Museu Nacional, neste momento, se a gente conseguir bater essa meta, a gente vai conseguir trazer escolas para o Horto Botânico. Então, essa que é a previsão, vamos dizer assim, nesse sentido. Eu, com certeza, vou ter mais informação para você daqui a um mês. Por que daqui a um mês? Porque as emendas parlamentares, nós vamos saber se vamos conseguir essa emenda, porque se essa emenda vier, a gente começa as obras no ano que vem. Tudo bem, sempre só tem emenda lá para agosto, mas a gente começa as obras. E a gente tem outras iniciativas paralelas que a gente está fazendo. O que a gente precisa fazer é fazer com que as crianças deixem de ficar órfãos do Museu Nacional. E estamos trabalhando para isso. Próxima pergunta. A minha pergunta em relação à perícia, à investigação, existe alguma linha? E para complementar, existe alguma possibilidade, alguma suspeita de um possível atentado? Existem duas perguntas que eu não faço aos profissionais de perícia da Polícia Federal. Primeiro, quando vão terminar? E segundo, o que foi? A única pergunta que eu faço para eles, o que vocês precisam? Então, dentro desse momento, não existe nada, pelo menos oficial, que eu saiba. Então, no dia que isso acontecer, eu acho que eles vão fazer uma coletiva e informar a todos, inclusive a gente. Suspeitos existem 1000. Todas que você pode imaginar e mais alguma coisa. Próxima pergunta. Senhores, aqui, por favor. Só um momento, por favor, senhor, o microfone. Nós estamos com tradutores. Mas o prédio realmente daquele tamanho, ele não tinha nenhum bombeiro, não sei se a informação é verdadeira ou não, e ele tinha uma área dispositiva muito elevada em comparação com anos anteriores. Eu me lembro que em 2008 eu fui no museu, só tinham 4 salões, pelo muito pouco, se é que o que apareceu na imprensa é verdade ou não, mas tinha muito mais do que 4 salões em exposição. Então, se isso é verdade ou não, como é que é essa situação? É verdade, sim. Havia todo um trabalho que a gente estava fazendo de recuperação das salas expositivas. Porém, é importante que se entenda que essas salas, as nossas, vamos dizer, saídas de emergência, se assim você quiser, elas estavam adequadas ao número de salas que estavam abertas. O nosso grande problema era a acessibilidade, a gente não tinha, era péssimo. Num prédio tombado, você não pode fazer o que você quer. Né, esse ponto. E segundo, nós não tínhamos aquilo que estávamos pleiteando, que eram as medidas de segurança se algum dia acontecesse um incêndio. E o ponto sobre o incêndio, posso falar várias histórias para você, porque inclusive estive dentro do palácio. Enfim, a história é muito longa, para encurtar. Eu cheguei dentro do palácio, tinha áreas que não estavam pegando fogo. Então eu disse, pelo amor de Deus, vamos começar a tirar as coisas. Aí começaram a tirar algumas coisas. Eu confesso a vocês que eu não sou um cara muito hábil assim, manualmente. Mas pé na porta eu sei fazer. Entende? E aí, naturalmente, tem gente que faz melhor do que eu. E aí começaram a retirar material. Né? Isso podia ter acontecido antes. Mas tudo vocês vão ver. Isso, em algum momento, tem que se dar uma resposta à sociedade. Né? E, naturalmente, vão ter pessoas, né? Não importa quanto tempo está, né? Na instituição, vão estar aí com, né? Um processo básico, talvez por resto da vida. Né? Isso é o preço que se paga. E não tenho a menor dúvida, eu seria indiciado, ponto. Não tem como ser. Seria um milagre não acontecer, mesmo não tendo responsabilidade. Pra você ter uma ideia, sabe o que a gente fez na gestão? A primeira coisa que se preocupa, o que é? Incêndio. Porque essa nuvem, ela existia. Isso não aconteceu ontem. Isso há muito tempo existia. Então, a primeira coisa que eu fiz, pergunta, tem um risco de pegar fogo? Não. O risco é normal, como na sua casa, como na minha casa, como na sua casa. A gente sabia que se pegasse fogo era um problema. Então, qual era o problema? A gente não tinha as medidas de segurança. Tinha extintor? Tinha. Tá? Pô, tinha sprinkler? Não. Porque sprinkler precisa de autorização do IFAM para ter. E você vai ter sprinkler onde? Na múmia? Não na múmia? Você tem que fazer um estudo com relação a isso. Esse estudo, quem estava fazendo? Ninguém. Porém, a verba estava chegando. Da onde? O BNDES. Ah, é? Do BNDES? Muito bem. Onde é que está o contrato do BNDES? E aí, meu amigo, foi o que eu fiz, saí correndo atrás. Onde é que está o contrato? É o senhor? Mas por que não... O que aconteceu? Não, porque ontem minha filha, meu avô, meu tio... Não, olha só, seu tio, seu avô, espero que esteja bem, eu preciso do contrato. E corremos com isso. Tá? E, paralelamente, a gente fez, pela primeira vez na universidade, um curso de incêndio e pânico para essas coisas preliminares, só para a pessoa se conscientizar.
Então, isso foi feito, eu entrei em fevereiro, em março já estava o primeiro curso. E fizemos 5 cursos, 5 versões desse curso. No primeiro, só tinha um professor. Tudo era técnico. Um professor. Sabe quem era o professor? Eu. Sabe o que eu fiz? Na próxima congregação, eu trouxe lá o meu prezado, estimado, valoroso capitão Cleudes. Venha para cá, vamos para a congregação. Sentaram os professores, tudo olhando quem é aquele sujeito, né? Eu só pedi para ele não levar o apito dele, porque ele, quando usa apito, é bem diferente, né? Não dorme ninguém. Aí ele foi lá e falou do curso. E aí ele saiu e disse, olha só, se eu pudesse, eu obrigava todos vocês a fazerem, eu não tenho esse poder. Mas aí os professores começaram a vir. Então, essa parte a gente fez. Tá entendendo? É o que pode fazer. Ah, por que você não contratou uma brigada de incêndio? Porque eu não posso fazer isso. Não se trata de contratar uma brigada de incêndio, eu não posso fazer, eu não tenho essa autonomia. Né? E o pior é isso, que é um negócio que você fica assim, desesperado. Como eu disse a você, eu vou ter que trabalhar isso dentro de mim ainda. O dinheiro estava vindo, cara. 21,7 milhões. Daqui a um ano não era isso. Poderia ter incêndio? Poderia ter incêndio. Mas você teria até as medidas de contenção. Aí como é que você explica que não tinha água? Chega o bombeiro lá, parecia uma mangueirinha tal, e acabou a água. Ué, como é que se combate fogo com água? Se alguém puder me dizer isso, eu gostaria de saber. O hidrante não está funcionando? Não está funcionando. Ponto. Aí chega, não, estava. Muito bem, então vamos lá, vamos fazer um laudo dos hidrantes. Depois disso, foram lá medir, não está funcionando. Enfim, é uma série de coisas assim. Né? Explica, mas o que vai se fazer? Próxima pergunta. Minha outra pergunta seria o seguinte: a gente vê em países assim de primeiro mundo, né, Fundação Rockefeller, Ford, etc. O que falta no Brasil para a gente formar grandes parcerias com grandes empresas aqui no Brasil? Seja, sei lá, como exemplo, organizações Globo, Itaú, Bradesco, trazer essa parceria da iniciativa privada para que não aconteça isso, e se existe essa possibilidade nesse processo de reconstrução do museu. Meu amigo, cadê o povo? Só faz isso para você. Cadê o empresário? Eu quero. Venha. Só que é muito difícil você conseguir chegar nessas pessoas. O Brasil não tem essa tradição. Os incentivos fiscais é a Lei Rouanet. Você às vezes consegue, mas mesmo assim é difícil, cara. É difícil. Tem casos, eu acho que vocês sabem disso, de colegas assim, que trabalham na área de museologia, que o cara doa para os Estados Unidos, mas não doa para o Brasil. Porque é questão cultural. A gente tem que trabalhar isso ainda. Né? Agora, você pode ter certeza, a gente quer. Que nem os fundos, não se falou de fundos? Eu quero fundo. Eu quero. Cadê? Já me cobrar. Eu falei, mas fala com quem? Com quem eu tenho que falar? Porque eu vou atrás, se eu puder, se eu tiver essa chance. Está entendendo? Eu acho que essas parcerias são extremamente salutares. Eu não vejo nada de errado com isso. Claro que tem gente que tem opiniões diversas. Agora, empresário não é fácil também. Vou contar uma para vocês. Lá pelas tantas é meio pitoresco, mas é verdade. Tá? Lá pelas tantas, tem um empresário local, que tem lá o negócio dele lá, que virou e falou a seguinte coisa: avisa ao diretor que eu conheço lá todo mundo aqui, a gente vai juntar os empresários, nós vamos reconstruir o museu. Aí eu disse assim, pô, beleza. Avisa o fulano de tal que a gente agradece muito, sensibilizados estamos, mas nesse momento nós estamos com um problema de um estacionamento, porque a gente você pode imaginar, as pessoas não tinham lugar para estacionar, a gente está todo confinado num canto, e existe esse mesmo empresário explorando o estacionamento ali, que de segunda a sexta fica vazio, porque ninguém vai aqui, vão poucos aqui para usar o estacionamento. Pô, me arranja 10 vagas. Não. Pô, o cara vai construir um museu com os empresários, 10 vagas, está lá vazio, o cara não me dá? Não deu. Olha só, não deu. E agora? Tá entendendo? Então, é muito simples, às vezes, o discurso, assim, isso é um trabalho que tem que ser feito. O Museu Nacional está aberto para isso. Se a gente estiver, a gente está aberto para isso. A gente quer. Pelo menos conversar, né? Claro, aí tem a questão do que a gente pode fazer enquanto museu, porque nós pertencemos ao FRJ, mas eu não acredito que o FRJ, vamos dizer, nesse caso, assim, seria refratária a ideia. Nós queremos. Cadê os empresários? Me chamo Cíntia, sou do Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Dando complementando a pergunta dele e também uma parte que você apresentou,
você faz um comparativo com instituições de fora. Lá, é conhecido que lá fora existe esse coletivo de apoio aos museus. Você hoje está fazendo esse projeto. Vocês pensaram em manter isso no museu em si? Desculpa, eu não sei se eu entendi bem. O coletivo que existe lá fora não existe no Brasil. Isso. Não existe. Não existe. Não. A gente tenta uma aproximação. Olha, eu vou ser bem franco com vocês. Por causa de uma história familiar, eu tenho assim sou mais empreendedor. Já dá mais ou menos para ver, né? Eu sou mais assim realmente um lutador. Aliás, foi por isso que inclusive fui chamado para ser diretor do museu. A história é muito longa para te explicar. Um cara com meu currículo não pega museu para administrar, porque o risco é muito grande. Vários amigos meus chegaram e disseram assim: você é louco. Você é louco. Vai fazer isso para quê? Tu não precisa disso. No teu currículo não vai mexer em nada. Claro que é orgulho poder ser diretor de uma instituição, né? Mas o fato é esse. E por que eu fui convencido? Porque por duas linhas. Primeiro, veio uma pergunta alguns anos atrás: o que você está fazendo pelo Museu Nacional? Aí eu digo: não, eu estou dando minha aula, eu falo no museu, os músicos, se pegar na internet, vocês vão ver um monte de situações. Inclusive, falando da história, será que vai ter que ter um acidente para que a gente faça alguma coisa diferente na nossa instituição? Pegaram essa história, né? Foi uma coluna minha que eu tenho, a Caçadores de Fósseis, onde eu falo exatamente isso. Então, eu sou um cara ouvido, respeitado, e quando eu pego uma coisa, eu procuro fazer. Eu realmente tenho essa capacidade, tá? E aí, dentro desse contexto, empresários, não é? Muito bem, eu peguei alguns. Trouxe pequenos empresários. Eu tinha um cara discutindo gestão comigo. Aí você vai dizer, 0,800, é isso mesmo, de graça, porque eu não tenho como pagar. E ele disse, não, eu quero te ajudar. Aí foi, ele estava trabalhando. Peguei um outro empresário, essa então é terrível. Peguei um empresário para dizer, o que eu faço? Um cara que trabalha na área de segurança. A reunião foi feita quarta-feira, cara. É que é difícil, ninguém vai acreditar muito nisso. Quarta-feira para discutir o que eu faço enquanto o BNDES não chega. Sabe, em termos de segurança, o que eu posso fazer? O cara foi lá, me dá orçamento para ver se eu consigo esse dinheiro, né? Então, enfim, outro empresário que a gente trouxe é do ramo de paisagismo. Eu quero cuidar do jardim de vocês. Beleza, vem, faz um projeto. Está fazendo, estava fazendo, né? Então, quer dizer, eu não sou de... Eu quero atrair. O problema é que o empresário não vem. Tá? Não vem. Por que não vem? Eu acho que é cultural. Eu não sei se talvez outros museus têm outras experiências, né? No nosso caso específico... E também eu estava começando, né? Estava, sabe, começando. Bom, oficialmente, 2 de fevereiro. O dia que eu assinei o pedaço de papel foi dia 7. Foi o papel que botaram para assinar. Senhoras, senhores, mais alguma pergunta antes de fecharmos? Sim, por favor. Bom, Alexandre, eu, na verdade, não queria fazer pergunta nenhuma. Eu queria era simplesmente agradecer a sua dedicação e registrar, eu acho que a solidariedade de toda a comunidade, com você especificamente, mas com todos os colegas do Museu Nacional. Eu sei que vocês têm aí uma responsabilidade grande diante de vocês, mas esteja certo que, em alguma medida, essa responsabilidade é de todos os profissionais dos museus. Isso. E a gente quer estar junto de vocês, mas a gente também, como vocês, precisa da solidariedade, do companheirismo, da dedicação e, inclusive, do patrocínio da sociedade para fazer os nossos museus também cumprirem a sua missão. Seguramente, não é? O modelo de gestão das nossas instituições públicas tem que ser colocado em questão. Mas eu torço que o sentido público das nossas instituições não seja perdido diante de todos os desafios que a gente tem pela frente. Mas, mais do que discutir o museu e tudo, eu queria mesmo era registrar aí o meu carinho, a minha admiração pela dedicação de vocês à causa do nosso museu.
Obrigado. Mas o que o Paulo falou é verdade, viu? O problema é nosso. Tudo bem, o Museu Nacional tem o seu grupo, mas o problema é todo nosso. E eu faço minhas as tuas palavras. Não se trata agora, vamos pegar todo o dinheiro do mundo e botar no museu. Não, não, não. Nós temos outras instituições e temos que nos ajudar. Né? Dentro de uma normalidade de ação, temos que ajudar. A verdade é essa. E justamente por isso que eu dou realmente aplausos para a iniciativa do BNDES, que agora vai fazer algo que para a gente é tarde, mas para as outras instituições talvez não seja. Então tá, obrigado.